Olha a gravidade desse assunto. Você precisa ouvir o que eu vou falar nesse vídeo. Eu atendi um rapaz que está tentando tirar a própria vida depois de uma live que ele assistiu. E o que falava nessa live? Essa live falava que quem está no segundo casamento com filhos tem que se separar porque já está condenado ao inferno. Ele tinha 2 filhos. A mulher deixou ele, foi embora com outro, divorciou. Ele se casou e tem mais 2 filhos desse novo relacionamento. E diga-se de passagem, tem muitas lives agora sobre esse assunto. Tem um determinado cidadão aqui que faz live o tempo todo só sobre esse assunto. Ele fuzila todo mundo, né? Que ele nunca esteve do outro lado da história. Graça e paz a todos, amados. Eu fiz questão de colocar esse vídeo dessa mulher para divertir vocês. Nós sabemos que quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que ter sabedoria, mansidão, para poder levar o Evangelho àqueles que precisam ouvir. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 24 ao 26, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escape da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Então aqui, meus amados, nós podemos ver o seguinte: o diabo, ele aprisiona a pessoa para fazer a vontade dele. Ele é mentiroso. E nós temos que saber como levar a mensagem. Essa mulher, ela prega um evangelho antropocêntrico, onde Deus, a Bíblia, tem que se adequar ao ser humano, e não o ser humano às doutrinas do Senhor. Então, nós encontramos hoje um mundo, meus amados, muito perigoso. As pessoas estão pregando o Evangelho com pena das pessoas. Nós, é óbvio, nós temos que saber como falar da palavra do Senhor, mas essas pessoas, elas precisam estudar a Bíblia. Querem tudo mastigadinho. Querem tudo mastigadinho. A gente escuta tanta ignorância no nosso meio. Pessoas dizendo, não julgueis para não ser julgados. Se a obrigação do cristão é julgar aqueles que se dizem ser cristãos. E julgar não é o coração, não é uma suposição. Tem que ter certeza das mais obras daqueles que se dizem cristãos. A gente tem que ir lá e adverti-lo dos maus caminhos. Como está no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo do 8 ao 9. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você, de fato, advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade. Mas você estará livre de sua responsabilidade. Então, meus amados, quando a gente lê Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente prega o Evangelho teocêntrico, onde o homem que tem que sujeitar a Deus, não Deus ao homem, como essa mulher pregando por aí. Então, meus amados, nós temos que advertir. Se existe o pecado do adultério, se casar com outro, se isso é adultério, nós temos que ir lá adverti-lo, na esperança que Deus vai lhe conceder o arrependimento. Nós não temos poder de salvar ninguém. Então, nós seremos condenados se nós não advertir, se nós não julgarmos. Aí nós seremos condenados pela morte desse ímpio. Morte espiritual. Tá? Essa mulher está preocupada com a morte física dele. Tem a palavra que diz o que, meus amados? Marcos 8, capítulo 8, versículo 36. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essas pessoas como essa mulher,
que prega o evangelho humano, ela está mais preocupada com a morte física desse homem do que com a morte espiritual. Eu escutei um dia desse de um pastor na internet. Ele falou algo muito reflexivo. Ele falou assim, olha, Hitler não levou ninguém ao inferno. Quando ele falou isso, ele chegou a levar um susto, mas é verdade. Hitler não levou ninguém ao inferno. Ele matou pessoas. Realmente ele matou pessoas. Mas o Judas, esse sim, leva muitas pessoas ao inferno. Levou muitas pessoas ao inferno. Esses falsos mestres, essa mulher que está pregando o evangelho antropocêntrico, essa sim leva muitos ao inferno. A morte espiritual. Pessoas que ficam mais preocupadas com a morte física do que com a morte espiritual. Essas são pedras de tropeço. Do jeito que a gente fica revoltado com pessoas pregando um evangelho tão mentiroso. Então, a gente pode pegar o homossexualismo, as práticas homossexuais. Então, se a gente vê uma pessoa que se diz cristã, mas ela está se deitando com a pessoa do mesmo sexo, a gente não vai adverti-lo? Ah, mas se você advertir, ele pode se matar. Então não vai pregar o evangelho? Não vai advertir as pessoas? Vocês estão vendo só, meus amados, como é que a ignorância dessas pessoas fazem? Vocês estão notando, meus amados? João Batista, ele pregou o evangelho. Custou a cabeça dele. Ele advertiu Herodes e a sua esposa, que aliás não era esposa dele, era a mãe dele, que era a esposa do irmão dele, Filipe. Então, no caso dessa mulher aí, teria que pregar o quê? O evangelho antropocêntrico? Não, Herodes, não, Herodias, fique nesse casamento que Deus vai abençoar. Não precisa não. E Esdras 10, onde Deus falou para o sacerdote que o Esdras e Neemias tinham já reerguido os muros de Jerusalém, tinha erguido o templo, restaurado o templo do Senhor. Esdras, como sacerdote, colocou os mandamentos do Senhor tudo em ordem. Ele estava orando e depois ele foi advertido que, Esdras, essas orações que vocês estão fazendo, essa reforma do templo, não vai adiantar nada, porque vocês, tanto os sacerdotes quanto levitas e muitas pessoas do povo, se casaram com mulheres estrangeiras. O que Esdras falou? Se divorciem dessas mulheres estrangeiras. E aí, meus amados? Como é que fica então? Vamos acordar para a vida, meus amados. Vamos pregar o evangelho genuíno, vamos fazer a vontade do Senhor, não dos homens. Em próprio Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Então, que essa mulher do vídeo, que ela seja amaldiçoada. Olha só, se você se escandalizar do jeito que eu estou falando, é a palavra que está falando. Como já dissemos, agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Que essas pessoas que pregam o evangelho diferente, que sejam amaldiçoadas. Que essas pessoas que não querem advertir a pessoa porque está com medo dele se suicidar, de medo de estragar uma família que está no adultério, que sejam amaldiçoadas. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou querendo agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, essa mulher que prega o evangelho, que não se deve falar para uma pessoa do evangelho que, segundo a aliança, é adultério, essa mulher não está agradando a Cristo, e sim a Belial. E eu não vou me estender muito aqui não, para não poder ficar cansativo o vídeo. Eu vou terminar com vocês com esses versículos aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 2, encontramos o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quais são as doutrinas de demônio? É a doutrina que essa mulher está pregando. Ah, por causa dessa pessoa
que falou que o segundo casamento é adultério, ele se suicidou ou ele se divorciou, estragou a família. Que família, meus amados? Se a segunda aliança é adultério. Então, são doutrinas de demônios. É isso que Satanás quer, que a gente continue no pecado. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Cauterizada com o quê? Com as coisas do mundo. Que adianta o ser humano ganhar o mundo e perder a sua alma? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 5. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, preferem crer na doutrina de homens. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, que a segunda aliança é adultério. Voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suportem os sofrimentos. Presta atenção, meus amados. Suportem os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Essa mulher está fazendo um desfavor absurdo. Vou estudar essa doutrina, meus amados. Não deixe se enganar por essas doutrinas humanas.